Olá, boa Oi, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa boa noite a todos que noite. estão nos ouvindo. Como todas as quintas-feiras, às 6h30 da tarde, nós começamos e estreamos aqui a plataforma do Seu Terapeuta Online. Então, hoje, nós vamos com mais uma live, que é um patrocínio do Seu Terapeuta Online. Eu sou Nielce Maluf, eu sou psicóloga e sou a curadora desse portal. O Seu Terapeuta Online é um portal de terapias e desenvolvimento humano. É um local onde nós reunimos um grupo de profissionais altamente especializados, que se propõem a cuidar da saúde das pessoas de uma forma integral. Nós temos terapeutas, psicoterapeutas de diferentes linhas, nutricionistas, coaches, neurocientistas. Então é um grupo de profissional bastante heterogêneo, bastante gabaritados, prontos para trabalhar com saúde. E nós temos, desde a inauguração desse portal, em maio desse ano, promovido lá. Nós, todas as quintas-feiras, às 6h30 da tarde, nós fazemos live com diferentes assuntos, prestigiando os profissionais do nosso portal. Então, eu convido você se não conhece ainda, a visitar o nosso portal, é www.seuterapeutaonline.com.br, e entra lá, vai conheça o nosso grupo de profissionais, entre em contato conosco, se tiver dúvida, trazer sugestões, estamos totalmente abertos nessa co-construção, né, desse sonho, né, que a gente tinha há muitos anos, né, nós enquanto grupo, de poder construir um local de atendimento voltado para a saúde. Nós oferecemos, além de diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de cursos, workshops, lives, todos, então, com a intenção de poder trazer uma possibilidade de saúde, de melhora, de saúde não só física, emocional, psicológica, relacional, uma saúde profissional, né, uma saúde em todas as áreas da nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar recebendo a Adriana Becker. A Adriana Becker, ela faz parte do grupo do Seu Terapeuta Online. E eu quero, antes de te passar a palavra, a Adriana está dizendo para as pessoas que nós estamos com sinal aberto em todas as redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, fiquem à vontade para fazerem comentários, para trazer perguntas. Nós vamos ficar no ar por, no máximo, 1 hora. Essas primeiras 30 minutos, a Adriana vai falar sobre Mindfulness, que é o assunto que ela veio nos brindar hoje com o conhecimento dela. E depois desse tempo, nós vamos abrir para as perguntas e vamos aí continuar até no máximo 1 hora, respondendo as perguntas, as colocações, ouvindo as sugestões de vocês. Então, fique à vontade para estar colocando em qualquer uma das nossas redes abertas, essas perguntas chegam a mim e eu endereço aqui no ar para a Adriana. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso trabalhar com você, eu fico muito feliz que você faça parte do grupo do Seu Terapeuta Online. Hoje, então, nós vamos falar sobre Mindfulness. A Adriana é psicóloga, tem uma formação parruda, né, já está na estrada aí, depois você me corrige, mas há uns 20 anos, e ela é especialista em Mindfulness. Então, eu quero frisar bem que ela tem uma especialização séria em Mindfulness. Então, ela vai para o que é Mindfulness. Eu dei essa intenção porque na conversa aqui com ela, eu compartilhei a minha preocupação de trazer esses assuntos que às vezes são moda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com modismos, né? Então, agora as pessoas falam de meditação e falam de mindfulness, mas falam de relaxamento e falam de uma forma, assim, às vezes que a gente perde um pouco
a rédea, né, a noção do que é um trabalho sério e do que não é um trabalho sério. Então, nós estamos aqui com uma especialista, com uma formação bastante séria dentro desse tema de mindfulness, o que me deixa muito segura e muito tranquila, né, da gente poder estar discutindo o assunto. Quero agora sim, vou passar a palavra para você, vou te introduzir, Adriana, seja muito bem-vinda, e eu quero primeiro, então, já que eu falei tanto da seriedade do tema, fala pra gente, né, o que é o mindfulness de verdade, né, de verdade, não essas coisas que a gente lê em folhetos por aí. Seja bem-vinda, a palavra é com você. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, é sempre um prazer estar com você, é óbvio. Bom, pensando no mindfulness, o que você falou, ele é bem coerente, porque tem se ouvido muito falar em mindfulness, e existe uma confusão aí com relação a o que é meditação, não é? Eu vou ficar com a mente vazia. Gente, muita calma nessa hora. Então, vamos respirar primeiro, né? E eu acho que eu começo com a definição de mindfulness. Então, assim, vamos separar a palavra mindfulness, que eu gosto bastante disso. Então, se a gente pegar a primeira parte, que é mind, a gente vai ter a mente, ok? Se a gente coloca mind e o full separado, dá mente cheia. Se a gente junta mindful, é atenção, atento. Se eu coloco mindfulness, traduzindo para o português, é atenção plena, ou como é chamado também de consciência plena. Então, a gente está trabalhando com a mente, com a saúde mental, que é aquilo que a gente está buscando hoje, principalmente nessa situação maluca aí que nós nos vemos ainda de indefinições, incertezas. Então, quando a gente fala em mindfulness, é importante frisar muito bem que mindfulness pode ser considerado uma intervenção, ela pode ser considerada uma prática e pode ser considerado um treinamento. Tudo depende da abordagem que você vai dar a esse tema, ok? Então, assim, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos com uma história maior de mindfulness, que nos Estados Unidos já começou em 1970, o mindfulness está bem ligado à área da saúde, tanto em hospitais, com tratamentos de câncer, estresse, ansiedade, transtornos de ansiedade. Então, isso vem se popularizando bastante. E, assim, quando a gente fala popularizando, vem sendo destaque aí para os estudiosos, para os cientistas. Então, assim, a minha formação foi numa Universidade Federal de Medicina, e a minha formação foi dada por médicos. Então, quando eu imaginei, falou, eu vou meditar, mas espera aí, é um médico que vai dar um curso? Eu falei, opa, me lasquei, né? Lá vou eu entrar na área médica. E assim, para minha grata surpresa, quebrou vários paradigmas, não é? Porque eu, Adriana, nunca consegui me imaginar meditando 1 hora, 2 horas naquela posição de meditação. Não conseguia me ver nessa situação. Falei, meu Deus, o que eu faço? E assim, paguei a língua mesmo, porque você pode praticar mindfulness dentro do aspecto formal, que imagina assim, eu tô aqui com você, estou num ambiente tranquilo, é o ideal você estar num ambiente tranquilo, porque é o teu momento. Se prestigie com o teu momento, ele é teu. Seja 5 minutos por dia, não importa. Então, nesses 5 minutos, vai ser você com você mesmo. E aí você faz uma prática rápida. Então, assim, em outras situações, você leva isso para o teu dia a dia, tomando banho, escovando o dente, caminhando, N situações do teu dia a dia. Então você me fala, opa, mas isso não é meditação? A dica é, você tem que estar atento ao presente momento. Como o próprio Kabat-Zinn, né, eu vou falar um pouquinho dele, ele define mindfulness de uma forma que eu gosto muito, simplesmente parar e estar presente. Então, exemplo, nessa 1 hora, vamos imaginar, eu estou aqui, não estou fazendo outra coisa, minha atenção está totalmente voltada para esse momento. É um exemplo bem prático do que é mindfulness, ok?
Mas assim, tem uma surpresinha aí que eu separei para você, que a gente vai ter uma prática e você vai entender mais Ixi. claramente do que eu estou falando. Se prepara, amiga. Então, assim, o E você quer cabatezinho, deixar a expectativa, né? Você quer deixar a expectativa, né? E eu é já te interrompendo de cara, mas assim, eu me não, lembrei que quando fala. a gente estuda os níveis de escuta, né? Que é uma coisa também tão difícil da gente treinar, né? A escuta verdadeira, né? Uhum, O Peter Senge fala de um tipo de escuta mais elaborada e ele chama de presenciamento, né? Que é aquilo assim, essa capacidade da gente estar plenamente presente, né? Focada naquilo que o outro está dizendo, né? Porque é aquilo que uhum. vai construir um caminho, né? Junto com aquilo que eu estou pensando, né? Então é fácil falar, mas difícil fazer, né? É assim, esse o estar presente, né? Quantos de nós às vezes não dá uma viajada, né? Foge um pouco assim de uma conversa, né? De um assunto. Então é sensacional isso. Achei bacana essa questão de o presente, né? O estar presente, né? Bacana, viu? Quando você fala em escuta, no Mindfulness a gente tem a escuta mindful, né, que é uma escuta atenta que a gente chama. Então, assim, você está colocando uma situação, eu estou te ouvindo, eu não estou esperando, não estou pensando na resposta que eu vou te dar, é diferente. Então, minha atenção é 100% naquilo que você está falando e eu simplesmente coloco, olha, pelo que entendi, você colocou isso, isso, isso. Então, realmente, eu escutei de uma forma atenta e centrada em você. Eu não fiquei pensando na resposta, sabe? Porque geralmente a gente tem meio que a tendência a fazer isso. Ah, a pessoa fala e a outra, nossa, o que eu vou responder? Então, nem presta muita atenção na pergunta e já está respondendo. A gente vê muito isso, eu já vi muito isso, inclusive, né? Então, Uhum. a minha visão é uma antes e depois de mindfulness, ok? E nesse aspecto, o que você falou que a gente fica devaneando, estudos comprovam que 50% do nosso tempo a gente fica divagando. 50% do nosso tempo, você tem noção? Então imagina quanto tempo nós estamos totalmente centrados naquilo que a gente está fazendo. Então você está aqui, o pensamento voa. Então o Mindfulness te fornece algumas técnicas para fazer com que a atenção volte. Ah, como é que é isso? Que mágica é essa? Não tem mágica. Tem uma prática e uma técnica que é simples e a gente vai utilizar, entendeu? Basicamente é focado muito na respiração e no processo de autoconhecimento. Então eu vejo a questão do autoconhecimento, na regulação da emoção e quando a gente fala em estado de consciência, que é o awareness, né? Estar consciente. Então isso é muito trabalhado em mindfulness. Bom, falando um pouquinho aí do Kabat-Zinn, por que esse trabalho é bem sério que a gente estava conversando, né? O Kabat-Zinn, ele é PhD e ele era PhD em biologia molecular lá em 1970 e ele foi formado lá pelo MIT e ele juntou a experiência que ele tinha, experiência pessoal no Zen budismo e na yoga. E ele trouxe a experiência dele pessoal e com o background científico que ele teve, que ele tem, e com a visão científica mesmo, a visão médica que foi interagindo, e ele criou um programa totalmente estruturado, focado à saúde. Então, tem estudos deles que são fantásticos. O primeiro que ele fez, está falando de estresse, foi o MBCR, lá na Universidade de Massachusetts. Ele estruturou esse programa Mindfulness baseado na redução do estresse. Por quê? O estresse, ele deriva de muitas coisas, né? Então, assim, nós Uhum. temos casos graves aí que até de morbidade. Então, assim, é um assunto sério que muitas vezes a gente não para pensar, porque a nossa vida é tão desenfreada, é tão tecnológica, que a hora que a gente vê já foi. Então a gente fica 10, 12 horas trabalhando e aquele no nível de estresse, a nossa cabeça não para de funcionar e tudo isso a gente vai te demandando muita coisa e o corpo a gente sabe que absorve, né?
E isso vai refletindo no teu corpo, nos sintomas físicos, efetivamente. Já estou respondendo, já estou indo Fantástico. além da tua pergunta. Então, assim, Mas eu acho que é isso que eu gostaria mesmo que você explorasse pra gente, é exatamente isso. Essa questão da seriedade da técnica ou da intervenção, né, como você falou que depende do que a gente tá, quer dizer, tem tudo a gente, não é uma coisa assim que vem de uma coisa mística, como você mesmo falou, embora a pessoa tenha trazido a experiência com o Zen budismo e tal, não uhum, fica no campo do misticismo, acho que é ok uhum, também, né, uhum, quem sim, sim. vai para um campo mais místico, eu acho que sem problema, não tem uma conotação pejorativa aqui, mas é no sentido de que não é essa a pegada proposta hoje aqui pelo Mindfulness. Então, acho que é isso que eu acho que é bacana da gente reforçar. E E reforçando o que mais um que é pouquinho essa técnica que você falou você falou de uma sigla? sim, De então o Kabat-Zinn ele estruturou um programa de 8 semanas chamado MBSR, que é Mindfulness baseado na redução do estresse, ou traduzindo aí atenção plena baseado na redução do estresse. Então esse programa foi específico para o estresse. E desse programa derivaram-se outros programas, certo? E que um deles seria o MBCT, que é o Mindfulness baseado na terapia cognitiva, e o outro a qual eu me formei seria o mindfulness baseado na promoção da saúde, que na realidade esse protocolo que eu me formei, ele é uma junção do MBSR, da redução do estresse, com a terapia cognitiva. Então, assim, tem muito a ver com a nossa preocupação da saúde mental, da saúde profissional, porque engloba todas as esferas da saúde. Então, isso me chamou muito a atenção e eu fui para fazer uma formação aí rápida, acabei fazendo uma especialização. Então, assim, foi fantástico. E o meu TCC, inclusive, foi sobre transtorno de ansiedade generalizada, bom, tá muito super tá vou para ali, né? e eu te interrompendo de novo aqui, é só para a gente manter Fique esse à ritmo de vontade. bate-papo, que é gostoso, você me dá licença. Eu penso que falar sobre essa questão nessa fase que a gente está vivendo é quase redundância, né? É redundante, porque hoje as pessoas parece que terminam a frase assim, né? Ah, não, tá tudo bem, mas que estou ansiosa. Ah, as coisas vão indo bem, mas tem que lidar com a ansiedade. Ah, eu tô comendo muito, acho que tem a ver com a ansiedade. Então, eu acho assim, a ansiedade tá na boca do povo, né? Virou assim a palavra agora do momento, né? Então, quando você faz agora essa ligação, Adriana, eu acho que vem de encontro com uma necessidade que cada um de nós está passando mesmo, né? Essa incerteza que a gente vive, alguns numa situação até um pouco mais privilegiada, que tem moram, né, de uma forma mais cômoda, têm acesso à tecnologia, né, tem um padrão de vida mais estável, outras pessoas em outras realidades, mas assim, o que a gente sabe é que ninguém sabe, né, e lidar com essa incerteza mexe com o nosso cérebro, né, o cérebro dos mamíferos são programados para lidar com previsibilidade, e a gente está praticamente sem previsibilidade, né. Então, eu tenho a impressão, eu quero que você fale um pouco como que o Mindfulness entra nessa questão hoje da nossa ansiedade generalizada aqui. Assim, o que me preocupa muito com o que você está falando é que a ansiedade ela tem chegado cada vez mais cedo. Então, assim, as crianças, os jovens estão extremamente ansiosos, assim, tendo síndromes mesmo, alguns tendo que ter acompanhamento médico, em alguns casos até com medicação. Então, imagina uma criança e uma pré-adolescente de 10 anos com uma síndrome de ansiedade pesada. E você começa a entender, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, não são só os adultos que estão com crise de ansiedade. A criança está com crise de ansiedade e a gente faz o quê? Então, assim, tem que se buscar alternativas para que você não fique dependente de uma medicação. Então, assim,
Não, então, a medicina complementar, como a gente chama mindfulness, ok? Ela caminha em conjunto, em paralelo com a medicina tradicional. E isso que é legal. Então, o tratamento tradicional, ele caminha em paralelo. Então, o que eu já ouvi muito acontecer é a pessoa toma uma medicação e ela acaba diminuindo a dosagem com a formatação do mindfulness, com a entrada do mindfulness na vida. Isso já foi comprovado cientificamente, ok? Então, não é da minha cabeça, não. Então, tudo isso já foi comprovado. Mas, assim, o que a gente fala, se você faz um tratamento tradicional, continue, não vai parar tudo. Agora tem um milagre vai acontecer, não vou precisar mais tomar remédio. Muita calma nessa hora, não é por aí, tá? Então, assim, pensando na ansiedade, eu vejo assim, ansiedade e estresse caminham muito em sintonia, porque o estresse gera ansiedade, a ansiedade gera estresse, aí vem a depressão que está ali meio no caminho também, então meio que se confunde. O que eu percebo, Nielce, que tanto a ansiedade como o estresse, ele é bom se for no nível saudável, porque ele nos deixa atento, eles não nos deixa alerta para uma situação de perigo ou uma resposta imediata. Mas quando isso é muito pesado, quando a gente fala é muito estressante, é muita demanda, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e a pessoa, até que a pessoa pira, ela tem um ataque de estresse que acaba pegando físico. Então, o que a gente percebe? Alguns sintomas aí do estresse que eu vejo os mais comuns, eu vou te falar. Falta de concentração. Então, assim, o estresse, ela deixa o cérebro num estado de alerta constante. Ok, é isso que eu estava falando. Então, isso faz com que a pessoa possa esquecer fatos que são corriqueiros para ela, ou deixar de fazer coisas que ela fazia antes com muita tranquilidade, porque ela está num pico de estresse muito alto. Então, o que se costuma dizer? Essa condição, pensando na função executiva do cérebro, que são importantes, tanto a atenção como a memória, na minha opinião, são fundamentais. Então, a atenção e memória, se você não tem essas duas, a tua concentração vai embora. Então, nesse aspecto, são coisas essenciais que acabam comprometendo o dia a dia da pessoa. E derivando desses sintomas, o que a gente percebe? Isso tudo vai retroalimentar o negativismo. E dentro do negativismo, consequentemente, entra a irritabilidade, o cansaço, a ansiedade, a insônia. A insônia é um caso seríssimo. Por quê? Quando você está com a insônia, imagina assim, a pessoa teve um dia exaustivo de trabalho. Aí ela vai dormir, ela não consegue dormir, porque a mente continua processando, e assim, o estresse continua mesmo no sono, é uma coisa louca. Ou ela tem uma insônia de não conseguir mesmo dormir, ou ela fala, eu vou deitar, e continua trabalhando, é como se ela continuasse trabalhando. Então imagina o que isso vai provocar no dia seguinte. O que a pessoa sente no próprio corpo no dia seguinte? Está cansada, irritada. Isso é um dia? Não, imagina situações onde isso é decorrente. Então, eu já vi casos graves que tiveram casos de morbidade em função disso, porque a pessoa teve um ataque e acabou falecendo. Então, a seriedade que a gente tem que ver isso, eu visualizo como um ponto crucial. Porque é difícil até distinguir os sintomas. Hoje eu não dormi bem. Mas amanhã eu dormi 1 horinha, 2 horas. Então, o que está refletindo no teu corpo? E aí vem a questão dos pensamentos que a gente fica ruminando, não é? Então, aí, mais uma vez, a gente fica ruminando com as coisas que já aconteceram. Imagina que eu tive um dia cansativo no trabalho. Eu vou dormir e fico ruminando com aquelas coisas que já aconteceram. Não vai mudar. Ou eu fico pensando no dia seguinte um monte de coisas que eu tenho para fazer. E não foco no meu presente, que vou respirar e vou dormir. Então, você não resolveu nada do passado, porque o passado não volta. Não resolveu o futuro, porque não aconteceu ainda.
e não consegue dormir. E aí? Eu te pergunto agora, como que é isso? Como você vê essa situação? Uhum. Então, isso É. tudo passa a ser um E a gente pouco... sabe e a gente sabe da importância do sono, né, o sono é que restaura o cérebro, na verdade, né, é Uhum. uma vassourinha aí que passa tirando os lixos depositados, assim, fisiologicamente mesmo falando, né. Então a falta do sono, principalmente se cronifica, é uma coisa que a médio prazo também vai trazer questões bem relevantes, né. Sim. E o que eu estou entendendo então, que a técnica do mindfulness, quando bem dominada, digamos assim, ou bem treinada, a gente interfere nesse tipo de sintoma, por exemplo, sintoma da insônia. Sim, sim, você melhora muito. Sim, com certeza. Por quê? Tem exercícios que você trabalha muito com a respiração e as sensações no teu corpo. Por isso que eu te falei que tem muito a ver com o autoconhecimento, com a regulação Uhum, da emoção. E você acaba se conhecendo melhor. Eu vou te dar mais um exemplo. Nossa, eu tô com uma dor absurda aqui no meu pescoço. Tá, aí eu vou fazendo uma prática, essa dor ela fica pulsando. Aí eu começo a pensar, da onde veio essa dor, né? E aí as coisas tomam uma... O que que ocasionou essa dor? Não durante a prática, ok? Veio a dor, pensamento chegou e foi. Não é para ficar pensando na dor, ele foi. Mas aí depois que termina a prática, eu costumo sempre anotar, que a gente chama de diário. É sempre muito bom você anotar o que aconteceu durante a tua prática. Ah, eu senti dor, ah, eu senti frio, ah, eu não consegui ficar na prática. Então, tudo isso você tem que anotar. E muitos insights também acontecem durante uma prática. Até que a gente conversou sobre isso. Porque durante a prática surge. Então, eu falo assim, coloca lá numa caixinha e no final você abre a caixinha e retoma, mas escreve na sequência. Então, eu recomendo para todos os alunos aí dos cursos que eu já fiz, escrevam tudo. Cria o teu diário de bordo, que a gente chama, o journey, o diário uhum, de uhum, bordo, ok? Então, uhum. são algumas assim, dicas que a gente tem. Eu fico tão feliz de ouvir você falar isso, que no diário você pode colocar lá, hoje eu não consegui ficar no treino, né, porque eu vou até compartilhar uma experiência pessoal. Eu praticamente, eu sempre, dominei algumas técnicas, mas mais de relaxamento, tá. A principal que eu sempre usei é uma técnica que chama treinamento autógeno de Schultz e tal, que é basicamente uma técnica de relaxamento que é baseado nos sintomas de quem entra em hipnose. E o relaxamento eu conseguia fazer, mas ao tal da meditação eu nunca conseguia fazer. E quando começou a pandemia, eu me propus a começar a fazer algumas técnicas, né, de meditação e de mindfulness. E foi uma experiência, está sendo uma experiência extremamente gratificante para mim. Bom. Então, eu percebo, assim, essas diferenças que você está falando, né, como que tem dia que parece que eu estou mais presente, para voltar no começo da nossa conversa, quando a gente falou da presença, né, e que eu estou com aquela presença plena naquele exercício, e eu tenho que fazer logo 6 horas da manhã também, a hora que eu acordo, porque senão Uhum, depois uhum, eu não faço. Então isso é uma questão até de autodisciplina, né, e de manter uma cadência, né, no treinamento. Mas como é diferente de dia para dia mesmo, né. E tem dia que você não consegue focar, você uhum. faz uma respiração, 2 respiração, teu pensamento já dá uma voada, né, vagueia. Você volta para a prática, né, e eu não sei se está certo, mas eu costumo fazer o seguinte, quando eu vejo que é o dia que não vai, eu falo: "Que bom até aqui, foi ótimo ter ficar esses 5 minutos que sejam, né, e amanhã a gente volta", né. Eu não sei se está Sim. certo isso, ou se tem que Uhum. teimar na história, né, queria até que você falasse, talvez isso que aconteça comigo deve acontecer com outras pessoas. Sim, então assim, um dos princípios básicos de mindfulness é que não tem certo nem errado, você tem que acolher o que vem.
Então, vamos imaginar, naquele dia, aí eu falo dos 3 pilares aí de mindfulness, na realidade, porque quando a gente fala eu tenho a atenção, que é que eu reconheço que eu não estou bem hoje, ok, tenho o direito de não estar bem. Então, eu tenho aqui a atitude que eu acolho não estar bem, eu acolho com gentileza. Hoje eu não estou no bom dia. Mas aí eu tenho a intenção, que é minha livre escolha, é uma escolha consciente, que é o deixar ir. Então eu posso continuar com essa sensação durante o dia todo, ou simplesmente eu posso falar assim, não, eu não quero pensar mais nisso, e falar, chega. Quando o pensamento vem, tem uma técnica que você fala, não vem pensamento, e aí você despacha o pensamento para longe. Então, é uma decisão consciente, a gente está falando muito de consciência. Então, o mindfulness traz muito essa consciência, que é o awareness, né? Que a gente já falou, awareness. Então, nesse aspecto, existe a questão da disciplina que você falou. Então, são 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Qual é o horário? São os teus 5 minutos. Se dê um presente, são teus, de mais ninguém. Então, você faz 5, 10 minutos todo dia. Não importa a duração, o que importa é a frequência que você faz. Então, eu comparo muito assim, quando você vai na academia, né? Na academia, você trabalha a musculatura do corpo. O mindfulness trabalha a musculatura do cérebro, da mente. Então, o cérebro está aqui, você tem que exercitar também. E nesse contexto todo, eu queria te fazer uma proposta. Já que a gente está falando assim, num bate-papo, bem descontraído, você sabe que eu sou assim, adoro coisa prática, né? Eu queria que você fazer uma prática contigo, É a segunda pegadinha, é a segunda pegadinha que você me faz, hein? Eu não sei se as pessoas tiveram a chance de acompanhar a primeira live que você fez conosco. Você também já de cara, entramos no ar, você já falou, quer fazer uma prática? Porque Vamos lá. eu acredito que fica mais fácil as pessoas entenderem como funciona a mindfulness, visualizando isso na prática, tá? Então, é o seguinte, a gente vai fazer uma atividade, então você está sentadinha, bonitinha, você está numa posição de mindfulness, ok? Então, você vai sentar numa posição que seja confortável para você, tá? Que te deixe alerta, relaxada, mais alerta. E eu vou te colocar uma situação e eu vou ser os seus pensamentos, ok? Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, eu vou te colocar a situação, e quando vier... Ainda não, é só um pouquinho, estou explicando. Aí, quando vier o pensamento, você vai fazer o seguinte, oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. Ok? Então, oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. Então, eu vou gerar situações estressantes aí para você, e depois você vai relatar tudo o que aconteceu, tá bom? Então tá, a situação é a seguinte, você Eu tem fecho o muitos olho projetos, agora? pode fechar o olho, pode fechar, Tá bem. ficando numa posição que te deixa alerta e confortável ao mesmo tempo, com os pés apoiados no chão, as mãos nas coxas. Ok, então tá, a situação você tem para segunda-feira uma apresentação super importante com um grupo de investidores americanos e você está com a agenda lotadésima, mas você não pode perder essa oportunidade, porque a agenda desse executivo é bem complicada. E justamente nesse final de semana é aniversário do teu filho, e assim, vai ser na tua casa. Então, nesse final de semana, você nem vai conseguir parar para focar na apresentação. E aí, os pensamentos começam a surgir, tipo, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Tem tanta coisa e eu não vou conseguir dar conta. É muito importante para mim apresentar todos os pontos. Eu domino o inglês, mas mesmo assim demanda um tempo fazer uma apresentação em inglês e eles não sabem, não falam nada em português.
E o que que eu vou fazer com meu filho? Vai ser todo em casa, eu tenho que me programar. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Como que vai ser? Eu tenho que fazer uma festa legal para o meu filho, ele está esperando tanto, ele me ajuda tanto, e eu não posso decepcioná-lo, mas ao mesmo tempo eu vou ter tanto trabalho para fazer e eu não estou dando conta. Isso está me deixando angustiada, tensa, estressada, mas eu não posso nem falar para o meu filho tudo isso, porque senão ele vai ficar muito chateado e vai querer cancelar a festa. Mas em contrapartida, eu confio no meu potencial, eu sou uma pessoa organizada e sei que tudo vai dar certo. Eu só preciso me concentrar e fazer uma coisa de cada vez. Tá, mas está difícil fazer uma coisa de cada vez com tantas atividades ao mesmo tempo. O Eni, pode abrir os olhos. Uau! Descreve aí pra gente Uau! como foi. E é isso mesmo que eu tenho passado ultimamente, assim, né, com um monte de coisa aberta aqui ao mesmo tempo. Primeiro, o que eu observei foi uma mudança, minha respiração ficou um pouco curta, assim, eu senti que ela estava curtinha, assim, meio... Eu fui ficando ansiosa, realmente, com a situação. Depois eu tive a plena sensação do meu batimento cardíaco, assim. Uhum. Parecia que o meu coração estava aqui, né, tum, tum, quase que fazendo barulho aqui no microfone, né. E aí, quando eu fui percebendo isso, eu mesma aumentei, fui fazendo o teu exercício, oi pensamento, né, tchau, tchau pensamento. E a frase que foi um gancho, assim, para mim foi: "Não, eu sei que eu dou conta, eu domino o assunto, né, conheço meu potencial", e aí aquilo parece que falou: "Opa, eu consigo me organizar", né. E aí eu fui para uma respiração, eu apelei para uma respiração conscientemente mais profunda, tá, porque ela estava mais rasa, né. E aí eu voltei para cá. E como é que você está se sentindo agora? Ok. Graças a Deus que eu não tenho segunda-feira uma apresentação em inglês para fazer para nenhum investidor. É uma Não, situação hipotética. Mas tem outras demandas, né, e é ok, uma coisa de cada vez, é isso mesmo. Porque a questão, eu acho que é isso também no cérebro, né, a gente abre um monte de gestalt ao mesmo tempo, né, um monte de assunto, e às vezes conseguir fazer essa ordenação, né, por criar uma hierarquia, né, eu pensei nisso também, foi um insight até que eu tive enquanto você estava falando. Porque eu falei, bom, as coisas, quando você falou, mas tem a família, tem o aniversário, tem o trabalho, e aí você tinha falado de autoconhecimento, né, antes. Falei, olha a importância da gente conhecer os nossos valores e da gente poder colocar numa hierarquia de Uhum, importância. uhum, Valores que são todos valores, são todos importantes, sem uhum, dúvida, né. sim. Mas, assim, na hora que ficam um conflito ali, né, vou trabalhar ou vou atender um aniversário de um filho e tal, como é que eu desempato? Então a gente tem que ter essa noção, isso é só autoconhecimento que traz, né. Qual que é a Uhum. hierarquia, em que hierarquia que eu coloco, valores, 2, 3 valores que são importantes, mas se eles não tiverem hierarquia, a gente não consegue organizar, né. Então o insight que eu tive é assim, opa, né, o que que vem primeiro, o que vem depois. Foi bem legal, foi bem legal. Que bom, que bom. Então, assim, a gente falando do que é mindfulness, eu não sei se a gente já comentou, que pode ser uma técnica, pode ser uma intervenção, ou pode ser um treinamento, um programa de treinamento. Então, antes de começar, a gente estava falando aí do programa de formação de 8 semanas, ao qual a gente tem esse programa, eu faço esse programa de formação de 8 semanas, no qual você consegue ter técnicas e vai desenvolvendo habilidades, você treina essas habilidades
para se deparar com N situações. Então, é um programa sério, bem formatado e segue todos os protocolos médicos, inclusive. Ah, que Então, legal. Uhum. tem uma ficha de avaliação médica que a pessoa tem que preencher antes de fazer qualquer coisa. Então, quando você falou é um trabalho sério, é muito sério. E eu tenho que seguir todo um protocolo para que isso aconteça. Então, são sessões de 1h30, 2 horas semanais que a gente faz. A pessoa aplica, treina ali, depois continua praticando em casa. Então, assim, não tem milagre. Se a pessoa, ela quer estar bem, ela colocou um objetivo, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Ok, eu quero ser uma pessoa menos estressada, esse é o teu objetivo. Então, você tem que começar a mudar, você tem que tirar um período do dia para você, que sejam só 5 minutos, não importa. Vá lá e tire os 5 minutos para você. Ah, Adriana, mas é só prática formal? Não é. Tem práticas informais também. Você pode... A gente está falando de comida, né? Todo mundo engordou na quarentena aí, vamos combinar. Então, assim, tem o Mindful Eating, que a tua relação com a comida muda, porque você passa a ter mais atenção naquilo que você está comendo. Muitas pessoas comem assistindo televisão, assistindo filme, vendo celular. Então, quando você percebeu, você já comeu tudo, está comendo mais e não se deu conta. Então, assim, a forma que você come, mais consciente, saboreando, sentindo o gosto, o cheiro do alimento, passa a ter um outro impacto. Então, eu estou te falando tudo isso porque eu comprovei na prática, tá? Tudo que eu estou te falando eu já fiz, porque eu queria saber se dava certo ou não. Então, são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que no começo você também falou qual que é a diferença de meditação. Eu acho que a diferença é essa. Você não precisa ficar na posição meditativa, que é no caso do Zen Budismo, por exemplo, porque tem pessoas que têm limitações físicas. Então, as práticas podem ser feitas deitadas, sentadas. A única coisa que a gente alerta é que se faz deitada, a pessoa pode correr risco e dormir, né? Já aconteceu isso várias vezes. Então, assim, ficar numa posição que te deixa alerta. Essa é a dica que eu te dou. Tem umas perguntas eu gostaria de prestigiar, porque a gente já está às 7h15, daqui a pouco a gente não consegue falar. Antes de passar a pergunta, eu quero reforçar, Adriana, o programa bacana. Então, assim, das pessoas que eventualmente entraram depois, essa live é uma iniciativa do portal Seu Terapeuta Online, é um portal de terapias e desenvolvimento humano. Nós temos profissionais de diferentes formações, todos voltados para a saúde, e temos também programas, né, cursos, workshops, lives. Então, esse a qual você, né, Adriana, está se referindo, é um curso de formação em Mindfulness de 8 semanas, que vai estar disponível no Seu Terapeuta Online no começo do ano que vem, né? Provavelmente a partir do final de janeiro ou de fevereiro. Então, tomara que as pessoas gostem e fiquem curiosas, né, e possam estar participando. Então, esses encontros, evidentemente, serão online. A proposta toda do Seu Terapeuta Online são atendimentos 100% online em todos os tipos de terapia, coaching, nutrição e mindfulness, né? Então, eu quero já deixar o convite aqui aberto para que em janeiro, antes de começar o programa, você volte para falar um pouco mais para a gente mesmo, do programa que você vai seguir, qual que vai ser o conteúdo, o que as pessoas podem esperar como resultado, né? Eu acho que vai ser bem, bem legal, bem legal. Faço isso sim. Então, Maria Helena Alves, ela faz uma pergunta interessante. Ela pergunta assim, crianças podem fazer a prática do Mindfulness? O que é diferente entre a prática de adulto e de criança, e se pode a partir de que idade? Olha, eu estou atendendo, para você ter ideia, uma criança de 5 anos. Então, assim, com a relação da criança, tem que ser atividades muito lúdicas. Então, a gente tem que conseguir ter a atenção da criança. Então, tem jogos que eu faço, perguntas interativas, tem exercícios
assim, de alongamento, tipo de alongamento, de caminhada, com atenção plena. Então, assim, criança muito ativa, vamos caminhar devagarzinho, prestando atenção quando você pisa, o teu pisar no chão. Então, assim, são atividades que desenvolvem, atividades lúdicas, obviamente, que façam com que a criança foque a atenção naquilo que ela está fazendo. E com isso, a ansiedade vai diminuindo. Então, tem que ser um trabalho, assim, lúdico, porque já é difícil para um adulto ter atenção, não é? A gente já divaga normalmente. Para a criança é um pouquinho mais difícil. Então, assim, 5, 10 anos, dá para fazer as atividades e você vai adaptando. Eu faço online também, então tem que ter um ambiente tranquilo, isso é fato, senão a criança se dispersa com muita facilidade. E outra dica que eu dou... Que interessante, eu faço com a mãe, um período eu faço com a mãe, depois eu faço com a criança. Porque eu tenho que preparar a mãe para continuar com a criança. Então, primeiro eu faço com a mãe na mesma sessão, eu divido o tempo, faço 1 hora com a mãe, meia hora com a criança, porque a criança não fica muito tempo também. Nessa faixa etária, ela não consegue ficar muito tempo. Então, é através de música, de brincadeiras, mas uma brincadeira com fundamento. Tem um objetivo para ser atingido. Sim. E eu achei interessante você falar que trabalha com a mãe, porque eu também acho que se não trabalhar com a mãe ou com o pai, com quem está cuidando da criança, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Porque às vezes são os pais, né, ou os cuidadores que estão num nível de ansiedade muito alto e quer que a criança fique calma, né? Então eu acho que ter essa percepção também é que o ambiente, né, tem uma energia própria que vem dessa troca ali, né, desse relacionamento, do padrão de relacionamento entre as pessoas, né? Então, não pode esquecer dessa dimensão, achei legal. Aqui tem Ricardo Almeida, ele diz assim, o que você me recomenda, eu que já comecei várias vezes treino de Mindfulness, e não consigo dar continuidade, tenho 1000 desculpas para isso, mas a verdade é que às vezes fica difícil e eu largo. Como posso retomar? Eu tenho que sempre estar começando do zero? Ricardo, não tem 0, 1, 2, 3, 4, não tem isso. Então, assim, tem uma prática. Eu recomendo, obviamente, fazer o curso para você ter todas as técnicas que você vai aprender. Mas existem hoje, você pode fazer uma meditação guiada, que eu recomendo também, que eu faço, são meditações bem curtinhas, e o foco é a respiração. Então, a dica que eu te dou, na posição sentada, põe as mãos e respira. Presta atenção na sua respiração, no ir e vir da respiração, no percurso que a respiração faz no teu corpo. Então, quando o devaneio chegar, volta para a respiração, que a gente chama de âncora. Então, isso você pode fazer em qualquer lugar, pode fazer no teu trabalho, em qualquer lugar. Você tem ali sentadinho, você fecha os teus olhos. Alguns casos pode fazer até de olho aberto, mas eu, Adriana, prefiro fazer de olho fechado. E simplesmente foca a tua atenção na tua respiração. E quando você for fazer uma atividade, foque tua atenção naquilo que você está fazendo. Faça uma coisa de cada vez. Espero que eu tenha Voltamos para o início da nossa live. Fique presente, né? O mais difícil é se manter presente, né? Eu fiquei pensando o que será que ele quis dizer com começar do zero, porque eu acho que às vezes deve dar essa vontade mesmo, essa impressão mesmo, né, gente? Porque tem um processo evolutivo, né? Como eu falei, eu dei o meu depoimento pessoal, assim, desses meses que eu Como você estou fazendo. Como eu estou fazendo há 6, 7 meses, né, de uma forma bastante disciplinada, eu percebo que existe uma evolução, né? Então, eu acho que quando a pessoa percebe que ela interrompe e tal, às vezes dá puxa, vou ter que começar, quer dizer, eu acho que às vezes volta para estaca zero, às vezes não, né? Eu acho que Assim, aí é uma experiência pessoal. Um outro exemplo que eu te dou, antes de uma situação que eu sei que pode gerar um estresse, uma conversa com o gestor, com uma pessoa da família, enfim,
Quando a gente está falando da regulação da emoção, eu sempre faço uma prática que seja de 3 minutinhos, onde eu simplesmente sento, fecho os meus olhos e respiro. Me concentro 1000% na minha respiração. E quando os pensamentos chegam, eu volto para a respiração, quantas vezes forem necessárias. Isso é bem legal, porque te dá uma baixa adrenalina, você fica mais equilibrado. Aí eu vou para a reunião, ou vou ter aquela conversa que pode ser delicada. E a conversa é diferente, porque você começa a se perceber mais. Você passa a ter mais consciência do que está acontecendo com você. E isso é muito legal. Não desanima, tira 5 minutinhos por dia aí, Ricardo, e faça. Retoma. E constância, né? Constância, né? Todo Disciplina, dia. né? E eu fiquei pensando também que a mente da gente é incessante, né? É uma fantasia imaginar que você vai ficar com a mente vazia, né? Você começou até a sua live dizendo isso. A gente tem uma fantasia, assim, vou ficar zen, então é ficar sem nada na mente. Isso é impossível, né? O cérebro da gente é incessante, né? Ele não para de pensar. A questão é a gente não entrar numa agitação de pensamento, né? E a ideia de voltar a percepção para a respiração, eu acho que é um pouco essa questão de que, já que meu cérebro é incessante, eu vou discipliná-lo nesse momento para que a atenção venha para esse foco, né? E eu acho que essa é a grande sacada, porque são as pessoas dizem assim, mas eu não consigo ficar com a minha mente vazia. Não, só quando morrer, né? Porque não vai conseguir mesmo, né? Eu faço uma analogia com a nuvem. A nuvem, ela vem, mas ela não fica estagnada, ela passa. Então, o pensamento, ele é um evento mental, ele chega e passa. Ele não vai ficar, ao menos que você fique ali, né, remoendo, remoendo, remoendo. Aí não vai ter jeito. Mas lembra que eu te falei? É uma decisão consciente. Você pode ficar com raiva, ou você pode mandar a raiva passear. Opa, eu não vou ficar com raiva, é consciente. E agora precisa de muita elaboração também para isso, né? Quer dizer, eu tô com raiva, por que eu tô com raiva, né? E assim, como que eu consigo acolher essa raiva? Porque para deixar ir, né, eu tenho que saber o que eu vou deixar vir, né? E aí a gente já entra em outras questões que tem a ver com o teu programa lá, né? Que é um programa de um aprofundamento realmente de autoconhecimento, de conhecimento das emoções, inteligência emocional. Acho que ser humano é um ser fantástico, né? Porque a gente não consegue falar de uma coisa só, né? Você começou a falar de mindfulness, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autopercepção, de consciência, de disciplina, de inteligência emocional, de empatia, de escuta, né? De escuta atenta, que tem tudo a ver com relacionamento, né? Nós vamos para a última perguntinha, porque nós já estamos às 7h20, quase 7h20, passa muito rápido, né? Sim. Valéria Cristina, ela diz que ela sofre da síndrome do pensamento acelerado e que ela já tentou fazer meditação, mas ela acha que justamente porque ela tem a síndrome do pensamento acelerado, ela não dá conta e acaba deixando. E o mindfulness é diferente de meditação? O que eu faço para lidar com o síndrome do pensamento acelerado? Ela termina assim. Então, lembra que eu falei no início que a gente treina, é uma habilidade a ser treinada. Então, a gente tem práticas que são simplesmente sentar e respirar. Tem outras práticas que a gente visualiza as sensações do corpo. Então, eu vou mudando o meu foco de atenção. Eu posso fazer essa prática caminhando. Eu posso fazer essa prática lavando louça, penteando o cabelo. Então, existem várias formas de você fazer a prática. Então, existem, como eu te falei, as práticas formais, que exigem, assim, um ambiente mais tranquilo, que você possa ter um tempo específico para fazer. E a intenção é que você faça, seja informal ou formal. Quando a gente fala em síndrome do pensamento acelerado, lembra que eu falei que você vai dormir, o pensamento não para? Então, é um exercício mesmo. Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Foca na respiração.
quantas vezes forem necessários, você foca na tua respiração. É uma âncora. Puxa, eu estou citando um exemplo, a respiração, mas tem outras técnicas, ok? E aí, com o tempo, com a prática, você vai acalmando. Não vou dizer que vai deixar de ser, mas vai minimizar bastante, isso eu te garanto. Só que assim, eu não tô legal hoje, não vou fazer. Não. O que você falou é ponto crucial. Disciplina. De preferência, todo dia no mesmo horário. Acordei, já faço. Faça isso. 5 minutinhos. 3 minutinhos. E eu me lembro de uma paciente também que eu atendi, que também tinha sofrido da síndrome do pensamento acelerado, e a gente tem que tomar cuidado porque é uma armadilha, né? Porque é justamente o pensamento acelerado que dificulta o foco, né? Você ter uma atenção plena. E aí você fica num círculo vicioso muito ruim, né? Porque eu fico forçando isso, aí eu fico mais ansiosa ainda, eu fico com o meu pensamento mais acelerado. Então, eu lembro dessa paciente que ela dizia assim, eu acho que para mim funciona o contrário. Quer dizer, não é que funciona o contrário, é porque existe essa dificuldade, é fato, e tem que acolher. Eu acho bacana isso, né? De, oi, pensamento, obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Porque os pensamentos, no fundo, vêm para nos proteger. Mesmo quem tem a síndrome do pensamento acelerado, é que o tiro sai pela culatra, mas os pensamentos estão vindo na tentativa de te proteger, de organizar a tua vida, de fazer você dar conta de resolver suas dificuldades, né? E se a gente puder acolher isso, né, e entender que o processo pode não estar bom, mas a motivação é genuína, né, atrás desses pensamentos, que é uma tentativa de resolução de conflitos, de problemas, eu acho que já é meio caminho andado, né? E só completando prática. O que você está falando, assim, a prática de mindfulness é do que se fala muito, sem julgamentos e sem autocríticas. Aceita o que está vindo do jeito que está vindo, o que está emergindo. E aceita o que está ali. Então, existe todo um processo para ser feito isso. Então, tente ter mais atenção naquilo, não lute com os pensamentos, simplesmente faça alguma coisa que tire o foco dos pensamentos. Uma coisa de cada vez, alguma coisa que faça bem a ela. Minha sugestão. Tá a dica aí, né? Disciplina, não brigar com o pensamento, acolhe o pensamento. Que não tem jeito, eles vêm mesmo. Eles vêm mesmo, deixa vir e deixa ir, né? Acho que a gente precisa ter essa consciência até para deixar ir, né? E é tão bonito, né? Acho que gente, né? Estudar essa natureza, essa imensidão que é a nossa mente, né? Eu acho uma coisa tão, tão linda, assim. E não tem um caminho certo, né? E uma receita, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem que ter ingredientes, né? Algumas pessoas vão se dar melhor, você mesmo falou que tem várias técnicas, né, no curso. Provavelmente uma pessoa se identifica melhor com uma técnica, não tem paciência para outra técnica, ou não sente que a outra técnica realmente chegou no coração, né, assim, fez alguma diferença, e que é ok, né, eu acho que está tudo bem, né, é importante procurar o teu lugar, o teu caminho, ter disciplina, né, e pensar que aquilo que você está fazendo é para você. Você usou uma expressão aí, agora para a gente terminar, que você falou, é um presente que a gente se dá, né, a vida é um presente para a gente, então vamos cuidar bem dela e vamos, Se o tempo é acolhe, vida, né? acolhe, né? Sim, se acolhe. É isso mesmo. Ai, que delícia, Adriana, que delícia, né? Isso me estimula a me manter no meu caminho aqui diário de treino, né? Me estimulou muito, assim, tem sido uma experiência muito boa e eu convido a todos que comecem a fazer as suas práticas aí guiadas. E se quiser conhecer mais Mindfulness, temos a nossa especialista, né? Se você tem interesse, entra no nosso portal, no www.seuterapeutaonline.com.br. A Adriana faz parte do grupo, ela está lá, é só você se cadastrar e você pode entrar no perfil da Adriana, se quiser conversar com ela, tem como passar uma mensagem,
tá. Eu, como curadora da plataforma, as mensagens que chegam na página inicial, lá onde tem um íconezinho à sua esquerda para falar por WhatsApp, essas mensagens chegam a mim também, então eu estou totalmente aberta, super à disposição para trocar ideia, para conversar, para orientar o melhor profissional para estar te atendendo. Sim. E no começo do ano, então, nós vamos, inaugurar um curso de Vamos. Mindfulness de 8 semanas, né, Tem toda e uma nós voltamos. apresentação para isso? Sim. Que legal, nós voltamos com você aqui antes do curso, né, para estar dizendo para a gente mais detalhadamente todo esse programa, conteúdo, o que as pessoas podem esperar como resultado. Ok, Ok, Adriana? ok. Meu muito, muito, muito obrigada, viu, pela tua explanação, pelo teu tempo, pela tua generosidade de estar aqui conosco, viu. Imagina, Boa eu que noite, agradeço, é sempre muito bom. Boa noite, um abraço a todos. boa noite, até a próxima. Tchau, muito Até, obrigada a tchau. todos.